of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Olá senhores, bem-vindo ao canal e hoje eu tenho a satisfação de trazer mais um vídeo daqueles clássicos que é daqueles casais que gostam de viver uma vida liberal. Por algum motivo, muitos desses casais fazem questão de frequentar podcast e contar em detalhes como que funciona esse negócio. Muita gente pode até achar que é bagunçado, chega lá, ninguém é de ninguém, os caras já chegam com o negócio pra fora e tudo, mas calma aí, não é bem assim não. Existe um código de honra e os caras que querem frequentar esse tipo de ambiente devem primeiro ser aprovados em alguns critérios que a gente vai ver nesse vídeo de hoje e eu já garanto aos senhores que o critério não é da beleza. Tu que seleciona os caras? Eu que seleciono. É isso que eu ia falar da regra do sul. No meio liberal, para um homem ficar com uma mulher, ele tem que chegar no marido. E vice-versa. Para a mulher ficar com o marido, ela tem que chegar na mulher. Então já aconteceu de uma mulher chegar direto em mim, por exemplo, e perder o clima. Ou o cara chegar direto nela e perder o clima. Então tem que ser ao contrário. O cara tem que chegar em mim, trocar uma ideia. E aí, eu posso conhecer sua mulher? Posso conversar com ela? Aí eu falo, pode. E aí eu vejo com ela primeiro, logicamente. E aí, o que você achou da peça? Adoro. 22 centímetros, grosso, verde. É limpo, assim, sem gordura. O cara sem gordura, pesando quantos quilos? 700 gramas. E aí, tu vai? E aí ela chega e fala, amor, se não foi, eu vou. Não, ele não vai falar isso porque ela tem que autorizar. Tem que autorizar. E tem muito casal, porque a gente acha que o mundo é isso que a gente acha que é. É uma porrada de gente, né? Hoje o meio liberal gente. tá bem comum. Pra eu comer, ela tem que pedir pra você? Tem que pedir pra mim. É verdade. Eu comer ele, eu tenho que pedir pra você. A do comer? É. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, será? Não, nós é nós. Beleza. Tem coberta na tua casa, né? Não, hoje não tá frio. É verdade, né? Então tá top. Mas se você quiser, eu posso comer vocês dois também. Meu filho, o corno aqui é só ele. Impressionante, até na casa de swing existe um código de honra. Não é bagunçado de qualquer jeito, igual muita gente pensa. Para você poder conhecer, entre aspas, a esposa de um cara, o certo é você chegar no marido, ele que vai fazer esse meio campo, vai perguntar para a esposa se é dentro ou mais ou menos. E o mais impressionante é que antes de tudo, o marido dá daquela manjada no cara que quer ficar com a esposa dele. Eu acho que funciona assim. O Ricardão chega no marido, fala que tem interesse na esposa do cara e o marido automaticamente já pede pro Ricardão colocar a peça pra fora. E só depois que o marido faz uma avaliação extremamente rigorosa na peça do Ricardão que ele vai chegar na esposa dele e fazer a proposta. Ele vai falar pra esposa que tem um cara interessado nela, ele também fala quais foram as impressões que ele teve a hora que viu a peça do Ricardão pra esposa e ela é livre pra dizer sim ou não. E eu acho que o pessoal organiza desse jeito, senão vira bagunça. E o mais importante de tudo é que se a chapeleta do Ricardão não corresponder às telespectativas tanto do marido quanto da esposa, é amigo. Mas isso não me parece nada justo. O Ricardão não tem que levar a esposa dele também? Pode acontecer de um cara qualquer levar sua esposa lá e ele não conseguir atingir os objetivos para pegar a esposa de alguém, mas isso não impede de outros rapazes conhecer a esposa dele. Mas se acontecer isso também, o próprio Ricardão pode não autorizar que ninguém fique com a esposa dele também, só de raiva. Ou ele dá uma castigada na esposa alheia, ou o negócio vai ficar no 0 a 0 mesmo. E aí? Será que compensa isso? Porque não é nada barato para você frequentar esse tipo de ambiente. Aí chegando lá, o pessoal ainda vai avaliar o seu VSM ainda para ver se você tem condições de pegar a esposa de alguém. Eu ainda acho muito mais aconselhável o marido que quer dar uma dessa, de dar uma pulada de cerca, procurar a casa de massagem mais próxima e fazer o que ele tem que fazer no sigilo mesmo, para quem envolver a esposa nisso. Só que por outro lado, os maridos que levam a esposa nesse tipo de ambiente, eles fazem questão. Esse é o prazer do marido, ver a esposa regozijando com o homem desconhecido. Mas por outro lado também, o que a gente pode fazer, né? Vai proibir agora do marido ceder a esposa para conhecer outros caras? Não tem jeito. Mesmo que criarem uma lei proibindo esse tipo de coisa, os caras vão dar um jeito, porque esse é o maior vazio que eles têm, é esse. Eu já até cheguei a falar isso em outro vídeo, que existe a possibilidade do marido que tem esse tipo de satisfação é porque em algum momento da vida ele sofreu algum tipo de trauma, de repente pegou a esposa com outro, perdeu parte das suas faculdades mentais devido a esse acontecimento, porque é raro, mas acontece sempre. Muitos caras, quando passam por esse tipo de situação, ficam ligeiramente louco da cabeça. E depois que o cara tá devidamente traumatizado, ele resolve transformar isso que seria um problema em algo que ele acha satisfatório.
Força guerreiro. Quando acontece esse fenômeno, o marido deixa de ser um homem tradicional que não gostaria de ver sua esposa nessa situação para um cara que faz questão, ele quer ver a esposa fazendo a carinha de quem tá gostando demais. E além de tudo, como se não bastasse, o cara também se torna automaticamente um avaliador de peça de Ricardão. Trágico. E muita gente pode se perguntar, mas poxa, não é meio constrangedor você ter que passar por esse rigoroso processo seletivo por um cara? Por que tem que ser o marido que tem que avaliar isso? Eu acho que o critério deveria ser o marido avaliar primeiro se o Ricardão vai tratar a esposa bem, se é um cara civilizado, se não vai tratar a esposa de qualquer jeito, porque tem Ricardão que não tem consideração. Eu acho que a maioria não tem. Por que focar tanto assim na chapeleta? Eu não tô entendendo. Com todo respeito, tá me parecendo muito suspeito esse processo seletivo que esse marido adota, mas uma vez que a vaca foi pro brejo mesmo e não existe nada pior do que um cara saindo com a sua esposa na sua frente, uma mera avaliada de chapeleta passa até a ser uma coisa de menos importância. O pior, com certeza, é você se dirigir até esse local aí de livre e espontânea vontade. Além disso também, eu achei muito interessante a parte que o marido falou, que esse código de conduta também serve para as esposas que querem ficar com outros caras lá. Para ser um negócio mais civilizado, a esposa tem que chegar na outra esposa, pedir autorização, mas será que a esposa também faz o reconhecimento antes? Porque senão não é justo, né? Direitos iguais. E se tiver algo relacionado à questão do bacalhau? De repente aparece uma guerreira lá aleatória querendo ficar com o cara, mas ela não apresenta condições básicas de higiene para isso. Nesse caso, eu acho que o certo é sim fazer aquela verificação rotineira, só para ver se tá tudo ok, nada muito constrangedor. Como é uma esposa na outra mesmo, não tem problema. Agora, o marido ter que avaliar a peça do Ricardão, pra mim é um tapa na cara da sociedade. Não precisa disso não. Claro que a gente respeita aí a opção das pessoas, cada um é livre pra viver da forma que acha melhor, mas pra chegar nesse nível do cara avaliar de forma tão criteriosa assim, reparando até nos mínimos detalhes do que a esposa dele vai enfrentar, é porque significa, né, senhores, e muito. E outra coisa que eu quero saber também é como foi que esse cara adquiriu todas essas habilidades em manjar peça de Ricardão. Será que ele fez o curso de Junior Chadney, que hoje eu posso dizer até com uma certa tranquilidade é o maior avaliador de VSM do Bostil? Só pode ter sido isso, né? O cara fez o curso do Teta dos Santos e para colocar os seus conhecimentos em prática, ele, acompanhado de sua esposa, gosta de ver quais são os atributos dos caras que tem interesse em ficar com ela. E a gente falando desse jeito, muita gente pode até pensar que isso é uma bizarrice, falta de vergonha e tudo mais, só que essa avaliação é feita com muito respeito e em nenhum momento o marido toca no Ricardão, ele só faz uma inspeção visual ali para ver se atende aos critérios básicos. E outra dúvida que eu tenho é a seguinte, será que existe um local reservado onde é feito essa avaliação ou é ali mesmo na frente de todo mundo? Porque isso aí muda tudo. Se o Ricardão tem que colocar a peça dele para fora na frente de todo mundo, isso pode gerar uma certa pressão social, o Ricardovskis pode se sentir meio retraído e isso pode acabar afetando até os critérios de avaliação. Pelo que eu entendi, o marido vai avaliar a questão volumétrica, ou seja, o tronco e o cogumelo, né? Não tem muito mais o que avaliar além disso. E imagina só, senhores, se você tem que colocar o Herbert Richa pra fora, na frente de várias pessoas, e se porventura tiver frio ainda, o volume já não vai ser o mesmo. Tá certo que deve ser uma avaliação rápida, creio que em questão de segundos o marido já sabe se o que ele tá avaliando ali corresponde às expectativas, até porque se demorar muito também é complicado. Se o maridão quiser ficar manjando demais e se for um negócio muito demorado, isso pode causar até uma ansiedade no Ricardão e quem sofre as consequências é o pobre do Herbert Richa. Se essa situação acontecesse comigo, eu ia sugerir o seguinte acordo com esse marido aí. Eu ia falar pra ele, tudo bem, vai, eu deixo você avaliar o Herbert Richa, mas caso eu não atenda às expectativas e não seja aprovado, eu gostaria que por gentileza você guardasse segredo e não espalhasse isso pra ninguém. Se por acaso eu não conseguisse atender às métricas, isso não significa que a noite acabou e eu tenho que desistir. Eu não sei se a opinião da esposa também conta ou se é só o marido que decide quem pode ter esse tipo de interação com ela. E eu também não sei por que o cara faz tanta questão de espalhar isso pra todo mundo. Será que ele não tem medo de ficar mal falado? Será que ele não sente nenhum tipo de constrangimento vendo a sua própria esposa passando por esse tipo de situação, senhores? Talvez nunca saberemos. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou desse código de honra que existe nesse tipo de ambiente, que o
maridão aí frequenta. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Master Chagas Júnior, marido especialista em avaliar VSM de Ricardão, que só adquiriu essas habilidades depois de comprar o treinamento do desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!